Entrevista. Olha, a entrevista de hoje recebe a subsecretária de Assistência Social do Governo do Estado de Minas Gerais, a Janaína Reis, e estão acontecendo umas conferências regionais em todo o estado, e a Janaína vai contar pra gente sobre essas conferências. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Prazer ter você aqui. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Super, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Janaína, por que as conferências regionais estão acontecendo nesse momento e qual a importância delas, por favor? As conferências regionais estão acontecendo hoje em 11 lugares do estado de Minas Gerais e elas são muito importantes porque nas conferências a gente define o futuro da política de assistência social e a gente garante a participação também do cidadão e do usuário para definir que política de assistência social a gente quer pra gente. Então, mas me diga uma coisa, a gente sabe que o governo de Minas, você vem do governo de São Paulo, né? Isso. Você estava no governo de São Paulo na gestão passada, isso, né? E de repente a gente vê que a situação de Minas Gerais, assim, de alguns outros, posso estar mais uns 3 ou 4 estados no país, é muito ruim financeiramente falando, não é segredo para ninguém. E a gente sabe muito bem que a primeira coisa que os economistas cortam, né? Que parece que eles brincam, o economista não tem coração, né? Tem um cifrão no coração. Primeira coisa que eles cortam é a questão de assistência social. Isso vamos esperar, dá tempo de esperar, porque não pode faltar remédio, não pode faltar educação, aquela coisa toda. E os investimentos que são muito importantes aí, que eu discordo muito dos economistas e dos governadores que aceitam que os economistas, os secretários de fazenda dele possam vir a fazer, é isso. Se você tem uma assistência social bem feita, bem colocada, sempre antecipando os seus problemas, você lá na frente vai poder colher bons frutos disso. Como é que ficou a situação? Você chegou no início do governo? Isso, no início. E o Zema já te falou, ó, tem dinheiro não, se vira? Foi mais ou menos assim? Sim, e essa é uma excelente pergunta, Ricardo. Por quê? Quando a gente tem contextos de crise econômica e fiscal, a primeira coisa que a gente nota na prática é o aumento da pobreza, da extrema pobreza. Então, por exemplo, só para a gente trazer um dado aqui para vocês, no estado de Minas Gerais, a gente tem 6 milhões de pessoas que estão cadastradas no CAD Único, que é o nosso sistema de assistência social. Certo. Desses 6 milhões, 1 milhão é beneficiário do programa Bolsa Família, por exemplo. E aí, quando a gente tem um contexto de crise econômica como que a gente está vivendo aqui no estado de Minas Gerais, os dados, né, dizem, e a gente vê na prática isso acontecendo, que a pobreza também aumenta. Por isso que é tão importante a gente pensar uma política de assistência social que ela seja eficiente, que ela tenha uma nova perspectiva de atuação, que a gente olhe para essa realidade de pobreza e consiga encontrar saídas. E aí, o contexto das conferências, ele vem justamente nessa lógica e nessa dimensão. O governador, ele tem como prerrogativa a questão da eficiência e da economia de recursos. Claro. E a gente está fazendo, inclusive, essa conferência com essa prerrogativa. Então, se antes a gente tinha um contexto em que as conferências tinham custos, a gente está agora fazendo parcerias, buscando a iniciativa privada, buscando parceiros regionais para que a gente consiga fazer as conferências acontecerem. Então, por exemplo, nessa conferência a gente teve um aumento da economia de 70% e um aumento da participação também da população, que é de fato quem a gente quer o cidadão no centro da tomada de decisão da política pública, um aumento de 114% da participação. Então é possível fazer mais com menos. Você me disse que são 11 conferências ao mesmo tempo que estão sendo realizadas em todo o estado. E você saiu de um município, né? Você era secretária adjunta do município de São Paulo e veio para um estado que é praticamente um país. Exatamente. Você tem um norte de Minas com uma visão, um sul do estado com outra, um triângulo com outra, os grandes centros como Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana do Vale do Aço, de Juiz de Fora, de Montes Claros com outro, o norte de Minas com outro, totalmente diferente. Essas conferências são iguais ou vocês vão pelo local? Porque evidentemente a gente sabe, quando se fala em pobreza, norte de Minas, não, mas de repente aqui na região metropolitana a pobreza é muito maior do que a do norte de Minas, porque a gente passa pela rua e não vê o que está acontecendo. Exato. É justamente por isso que a gente está fazendo as conferências, para que a gente consiga entender no país, que é Minas Gerais, quais são
as reais necessidades do cidadão. Por isso que a gente fez isso de maneira descentralizada, participativa e colaborativa. Então a ideia é justamente essa, a gente entender qual que é a vocação de cada uma das regiões do estado de Minas Gerais e a partir dessas diferentes vocações, a gente estruturar uma política pública voltada para a necessidade real do cidadão. E aí a gente consegue endereçar temas que são complexos como a redução da pobreza. E conseguir encontrar novas maneiras de fazer isso é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Você, nessas conferências, você disse que teve uma participação da população superior à expectativa e muito maior do que das outras que já aconteceram. Quem mais participa dessas conferências? Os municípios? Os municípios. Como que se organiza esse processo? Isso é bastante importante. A gente tem 3 etapas. A primeira etapa é municipal. Então, os próprios municípios organizam as conferências, os pontos que eles querem trazer. Aí a gente vem para uma segunda etapa, que é a regional, que é essa que está acontecendo agora nas 11 regiões do estado. E aí a gente vai para uma terceira etapa, que é a estadual. E aí, na estadual, a gente congrega todos os pontos de deliberação, ou seja, o que foi trazido pela população, pela sociedade civil, pelo próprio governo, né, governo municipal e aí diretorias regionais, para que a gente, com base nisso, consiga estruturar e qualificar ainda mais a política de assistência social do estado de Minas Gerais. A gente percebe também o seguinte, ontem nós tivemos em todo o Brasil eleições para conselheiros tutelares. Exato. E foi a maior eleição em número de votantes da história do país. Nunca antes na história desse país teve uma eleição tão grande dessa forma. Exato. Com filas em locais de votação e tal, e foram eleitos aí os conselheiros tutelares de todo o país, de todos os municípios. E de repente você vem com essa informação de que aumentou o número da participação popular também. Eu costumo brincar aqui que hoje você perguntar somente para o homem que é mais ligado ao futebol, os 11 da seleção brasileira que vão jogar agora dia 10, ele vai errar uns 4 ou 5. Se perguntar os 11 do Supremo, todo mundo sabe na ponta da língua. Exato. Né? Essa participação popular, você acha que se dá até por esse momento do país, eu até conversava com a Jandira Fegali agora, dessa briga entre, antes era PT e PSDB, essa polarização, agora mais PT e PSL, ou esquerda e direita, como queiram colocar? Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito importante em que o cidadão entende que ele precisa ocupar espaço na política. E aí, para além de direita ou esquerda, é como que o cidadão está criando uma consciência de que se ele não participar das tomadas de decisão que concernem diretamente a vida dele, a gente não vai conseguir fazer com que a democracia avance. Então, por isso que o processo de avanço da democracia pressupõe também a democracia participativa, ou seja, a participação desse cidadão que, para além dele ser de direita ou de esquerda, ele tá olhando e falando, chega, eu preciso participar da política para que essa nova maneira de fazer gestão pública, que vai impactar na maneira como eu trabalho, na maneira como eu penso a minha aposentadoria, na maneira como eu pego o meu transporte público, tudo isso está sendo decidido por outras pessoas, mas quem sofre os reflexos diretos dessa decisão sou eu. Então eu preciso participar da política. Eu acredito que o brasileiro, de um tempo para cá, ele começou a ver o seguinte, quer dizer, o que eu tenho a ver com morador de rua? Tem sim. Totalmente. O que eu tenho a ver com meu vizinho que faz gato na CEMIG? Tem sim. Totalmente. Tudo isso faz parte da vida da gente, quer dizer, se essa pessoa vai ficar como morador de rua, o Estado vai ter que interferir de alguma forma e vai tirar de algum lugar para poder sustentar aquele problema. Exato. E isso vai tirar de investimento, de alguma coisa que possa vir a acontecer um pouco mais à frente, no transporte público, no modelo viário. Isso tudo vai trazer. Eu acho que é isso que o brasileiro tem visto agora, por isso essa participação maior. Essas conferências estaduais, elas já acabaram? Começou semana passada, né? Estão acontecendo, isso, né? Elas estão acontecendo. A gente teve a primeira em Curvelo. E sim, foi na terça-feira. Na semana passada, na terça-feira da semana passada, eu participei. E aí elas vão acontecer até dia 29 de outubro. Tá todo mundo convidado, uma conferência, é um processo de conferência. A gente organiza isso em delegados, mas a sociedade civil, o cidadão tá totalmente convidado a participar. E aí, eles podem pegar mais informações de como participar, em que cidade que vai acontecer, se tá perto ou não, né?
quero participar, sou cidadão, no nosso blog. É só vocês entrarem no blog.social.mg.gov.br para ter o calendário, os endereços, e aí tá todo mundo convidado a participar junto com a gente. Deixa eu entrar aqui rapidinho, é blog, eu entrei na página da CEDES não tem, blog. .social. Então vamos lá, gente, quem quiser acompanhar, blog.social. .mg.gov.br. Então você entrando no blog aqui, já vai aparecer para vocês. Deixa eu achar aqui. No meu já não deu. Mas não deu no meu. O meu deu problema aqui, para variar. Variar deu problema. Você tem a questão daqui da região metropolitana. Onde vai acontecer e quando? Tenho sim. Passa pra gente, por favor, porque quem quiser participar. E todos os municípios aderiram aos 853? Sim, os municípios aderiram. E vai acontecer depois a conferência estadual, não é isso? Isso. E essa conferência acontece esse ano ainda? Acontecem. A previsão da conferência estadual é acontecer na segunda quinzena de novembro. Isso. Tá. Conseguiu achar aí Belo Horizonte? Qual é a próxima? A Giza pode me ajudar? Aliás, você ia vir na segunda-feira passada aqui e eu quero te pedir desculpa porque eu fiz uma confusão de Gizas. É porque tem a Giza que trabalha com o deputado Guilherme da Cunha e tem a Giza que trabalha com você no CEDES. As duas são do Partido Novo e tal, aquela coisa toda. Aí a Giza pegou e mandou pra mim, eu tava meio dormindo, eu falei assim, não, tô combinado. Aí eu respondi pra outra Giza, confirmando pra segunda-feira passada. Aí ficou aquela confusão, vai, não vai, vem, não vem. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí que eu descobri que eu tinha mandado mensagem pra outra Giza. Tô que aqui é tão eficiente como a Giza também. Vamos a Giza, ela é nossa... Falo que ela é nosso talento. Não elogia muito, não. Ela fica toda cheia. Aproveitar para mandar um abraço também para toda a nossa equipe da subsecretaria, pode ser? Porque é uma equipe muito dedicada. E deixa eu falar uma coisa para vocês aí da secretaria. Vamos trabalhar, gente. Dá para trabalhar e ouvir o rádio. Não é para parar, não. Ficar tomando cafezinho e ficar ouvindo aqui a subsecretária, a nossa secretária adjunta, viu? Dá para trabalhar e ouvir, tá? Muito bom. Vamos ver a próxima data. Dia 23. Dia 23, isso. Que aí vai ser Metropolitana e São João del Rei. Tá. Se quiser, eu posso até já passar o endereço. Claro. Vai ser no SESI, na rua Padre Marinho, número 60, Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Certo. E aí, aproveitando também, quem quiser... E para participar, o cidadão só chegar lá, tem que se inscrever antes? Só chegar lá. E aí pode participar. A gente tem os delegados eles vão fazer a votação, processo de votação tem voz, mas é um evento pro cidadão. Então, só chegar. Combinado. Janaína Reis, subsecretária de Assistência Social do Governo do Estado de Minas Gerais, quero agradecer a sua participação aqui, convidar todos para participarem das conferências regionais, você que é aqui da região metropolitana, dia 23 no SESI. E toda a programação no blog.social.mg.gov.br. Muito obrigado, Janaína. Obrigada a você, uma boa semana, Ricardo. E boas conferências. Obrigada, um grande abraço. 4:06.